Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência à leitura da Bíblia em 365 dias, aqui na Bíblia 365, versão NVI. Hoje, leitura do dia 15 de setembro, leitura de número 258. A porção do Velho Testamento está em Isaías 19:1 a 21:17. Advertência contra o Egito. Vejam, o Senhor cavalga numa nuvem veloz que vai para o Egito. Os ídolos do Egito tremem diante dele, e os corações dos egípcios se derretem no íntimo. Incitarei egípcio contra egípcio, cada um lutará contra seu irmão, vizinho lutará contra vizinho, cidade contra cidade, reino contra reino. Os egípcios ficarão desanimados, e farei que os seus planos resultem em nada. Depois eles consultarão os ídolos e os necromantes, os médiuns e os adivinhos. Então eu entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel. Um rei feroz dominará sobre eles. Anuncia o soberano, o Senhor dos exércitos. As águas do rio vão secar-se. O leito do rio ficará completamente seco. Os canais terão um mau cheiro. Os riachos do Egito vão diminuir até secar-se. Os juncos e as canas murcharão. Haverá lugares secos ao longo do Nilo e na própria foz do rio. Tudo o que for semeado ao longo do Nilo se ressecará, será levado pelo vento e desaparecerá. Os pescadores gemerão e se lamentarão, como também todos os que lançam anzóis no Nilo. Os que lançam redes na água desanimarão. Os que trabalham com linho e os tecelões de algodão se desesperarão. Os nobres ficarão deprimidos e todos os assalariados ficarão abatidos. Os líderes de Zoan não passam de insensatos. Os sábios conselheiros do faraó dão conselhos tolos. Como então vocês podem dizer ao faraó: sou sábio? Sou discípulo dos reis da antiguidade? Onde estão agora os seus sábios? Que mostrem a vocês, se é que eles têm conhecimento de que o Senhor dos Exércitos tem planejado contra o Egito. Tornaram-se tolos os líderes de Zoan, e os de Menfins são enganados. Os chefes de seus clãs induziram o Egito ao erro. O Senhor derramou dentro deles um espírito que os deixou desorientados. Eles levam o Egito a cambalear em tudo quanto faz, como cambaleia o bêbado em volta do seu vômito. Não há nada que o Egito possa fazer, nada que a cabeça ou a cauda, a palma ou o junco possam fazer. Naquele dia, os egípcios serão como mulheres, tremerão de medo diante do agitar da mão do Senhor dos Exércitos, que se levantará contra eles. Judá trará pavor aos egípcios. Todo aquele que mencionar o nome de Judá ficará apavorado, por causa do plano do Senhor dos Exércitos contra eles. Naquele dia, 5 cidades do Egito falarão a língua de Canaã e jurarão lealdade ao Senhor dos Exércitos. Uma delas será chamada Cidade do Sol. Naquele dia, haverá um altar dedicado ao Senhor no centro do Egito. Em sua fronteira, um monumento ao Senhor. Serão um sinal e um testemunho para o Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Quando eles clamarem ao Senhor por causa dos seus opressores, ele lhes enviará um Salvador e defensor que os libertará. Assim o Senhor se dará a conhecer aos egípcios, e naquele dia eles saberão quem é o Senhor. A ele prestarão culto com sacrifícios e ofertas de cereal. Farão votos ao Senhor e os cumprirão. O Senhor ferirá os egípcios, ele os ferirá e os curará. Eles se voltarão para o Senhor, e ele responderá às suas súplicas e os curará. Naquele dia, haverá uma estrada do Egito para a Assíria. Os assírios irão para o Egito,
e os egípcios para a Assíria. E os egípcios e os assírios cultuarão juntos. Naquele dia, Israel será um mediador entre o Egito e a Assíria, uma bênção na terra. O Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: Bendito sejam o Egito, meu povo, a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. No ano em que o general enviado por Sargom, rei da Síria, atacou Asdod e a conquistou, nessa mesma ocasião o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, e disse: Tire o pano de saco do corpo e as sandálias dos pés. Ele obedeceu e passou a andar nu e descalço. Disse então o Senhor: Assim como o meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos, como sinal e advertência contra o Egito e contra a Etiópia, assim também o rei da Assíria, para a vergonha do Egito, levará nus e descalços os prisioneiros egípcios e os exilados etíopes, jovens e velhos, com as nádegas descobertas. Os que confiavam na Etiópia e se vangloriavam no Egito terão medo e ficarão decepcionados. Naquele dia, o povo que vive deste lado do mar dirá: Vejam o que aconteceu com aqueles em que confiávamos, a quem recorremos para nos ajudar e nos livrar do rei da Síria. E agora, como escaparemos? Advertência contra o deserto junto ao mar. Como um vendaval em redemoinhos, que varre todo o Neguebe, o invasor vem do deserto, de uma terra pavorosa. Eu tive uma visão terrível. O traidor fora traído, o saqueador saqueado. Elão, vá à luta. Média, feche o cerco, porque põe o fim a todo gemido que ela provocou. Diante disso, fiquei tomado de angústia. Tive dores como as de uma mulher em trabalho de parto. Estou tão transtornado que não posso ouvir, tão atônito que não posso ver. O meu coração se estremece, o temor toma conta de mim. O anoitecer que eu tanto aguardava transformou-se em terror para mim. Eles põem as mesas, estendem a toalha, comem, bebem. Levantem-se, líderes, preparem os escudos. Assim me diz o Senhor: Vá, coloque um vigia de prontidão para que anuncie tudo que se aproximar. Quando ele vir carros com parelhas de cavalos, homens montados em jumentos ou camelos, fique alerta, bem alerta. Então o vigia gritou: Dia após dia, meu senhor, eu fico na torre das sentinelas. Todas as noites permaneço em meu posto. Veja, ali vem um homem num carro com uma parelha de cavalos, e ele diz: Caiu, a Babilônia caiu. Todas as imagens dos seus deuses estão despedaçadas no chão. Ah, meu povo malhado na eira, eu conto a vocês o que ouvi da parte do Senhor dos Exércitos, da parte do Deus de Israel. Advertência contra Dumá. Gente de Seir me pergunta: Guarda, quanto ainda falta para acabar a noite? Guarda, quanto falta para acabar a noite? O guarda responde: Logo chega o dia, mas a noite também vem. Se vocês quiserem perguntar de novo, voltem e perguntem. Advertência contra a Arábia. Vocês, caravanas de dedanitas, que acampam nos bosques da Arábia, tragam água para os sedentos. Vocês que vivem em Temá, tragam comida para os fugitivos. Eles fogem da espada desembainhada, do arco preparado e da crueldade da batalha. Assim me diz o Senhor: dentro de 1 ano, e nem um dia mais, toda a pompa de Quedar chegará ao fim. Poucos serão os sobreviventes dos flecheiros, dos guerreiros de Quedar. O Senhor, o Deus de Israel, falou. Agora a parte do Novo Testamento em Gálatas 2, de 1 a 16. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios,
fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro, aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios, reconhecendo a graça que me fora concedida. Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei para fazer. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Agora a parte de Salmos 59, de 1 a 17. Para o mestre de música, de acordo com a melodia Não Destruas, poema epigráfico davídico, quando Saul enviou homens para vigiar a casa de Davi, a fim de matá-lo. Livra-me dos meus inimigos, ó Deus. Põe-me fora do alcance dos meus agressores. Livra-me dos que praticam o mal e salva-me dos assassinos. Vê como ficam à minha espreita. Homens cruéis conspiram contra mim, sem que eu tenha cometido qualquer delito ou pecado, ó Senhor, mesmo eu não tendo culpa de nada. Eles se preparam às pressas para atacar-me. Levanta-te para ajudar-me. Olha para a situação em que me encontro. Ó Senhor, Deus dos exércitos, ó Deus de Israel, desperta para castigar todas as nações. Não tenhas misericórdia dos traidores perversos. Eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães e rondando a cidade. Vê que ameaças saem de sua boca. Seus lábios são como espadas e dizem: quem nos ouvirá? Mas tu, Senhor, vai rir deles. Caçoarás de todas aquelas nações. Ó tu, minha força, por ti vou aguardar. Tu, ó Deus, és o meu alto refúgio. O meu Deus fiel virá ao meu encontro e permitirá que eu triunfe sobre os meus inimigos. Mas não os mate, ó Senhor, nosso escudo, senão o meu povo o esquecerá. Em teu poder faze-os vaguear e abate-os. Pelos pecados de sua boca, pelas palavras de seus lábios, sejam apanhados em seu orgulho, pelas maldições e mentiras que pronunciam, consome-os em tua ira, consome-os até que não mais existam.
Então se saberá até os confins da terra que Deus governa Jacó. Eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães e rondando a cidade. À procura de comida perambulam e se não ficam satisfeitos, uivam. Mas eu cantarei louvores à tua força. De manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Ó minha força, canto louvores a ti. Tu és, ó Deus, o meu alto refúgio, o Deus que me ama. Agora a parte de Provérbios 23, 13 e 14. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. E é isso, gente. Chegamos ao final da leitura do dia 15 de setembro, leitura de número 258, e amanhã a gente retorna para a sequência desta leitura. Espero que todos tenham uma excelente tarde e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.